motoristas, cobradores de Curitiba e também de toda a região metropolitana e também os passageiros que utilizam o transporte público da nossa cidade, em especial hoje a região metropolitana. Ao meu lado aqui está o presidente da Comec, Gilson Santos, que gentilmente nos atendeu aqui para esclarecer algumas dúvidas, aqueles pontos que tem gerado aí interrogação, um ponto de interrogação na cabeça dos trabalhadores e também dos passageiros. Primeiramente, Gilson Santos, eu te agradeço pela gentileza de nos atender e esclarecer aqui as dúvidas dos telespectadores das lives Verdades do Transporte. Boa tarde a todos que acompanham, boa tarde Rodrigo. Estou aqui com o objetivo, obviamente, de prestar informações aos usuários do transporte. Nós que estamos aqui a Comec, a empresa, a órgão gestor do Estado do Paraná em relação ao transporte coletivo metropolitano, tem esse desafio na questão de tentar oferecer o melhor serviço possível. Nós que temos uma região metropolitana com muito contraste, uma região metropolitana, Rodrigo, que tem cidades que são as maiores cidades do Estado do Paraná, as cidades de maior receita do Estado do Paraná, que é o caso de uma São José dos Pinhais, de uma Araucária, de uma Pinhais, mas também tem cidades que enfrentam sérios problemas, como são cidades pequenas, no Vale do Ribeira, entre outras cidades que também enfrentam aí o desafio da geração do emprego, da melhoria da qualidade de vida e que diariamente enviam seus moradores, sua população para o trabalho aqui em Curitiba. Estamos falando de cidades como Quitandinha, como Campo Magro, como Contenda, entre outras cidades pequenas. Estou aqui acompanhado do William Correia, que é o nosso diretor de transportes, e o objetivo, como eu falei, é trazer aqui informações, esclarecimentos, principalmente nesse momento tão especial que o mundo atravessa, esse momento que as pessoas estão vivenciando, que é atípico nunca na história, que envolve uma pandemia que, ao mesmo tempo que nos oferece toda forma de preocupação, ela também nos traz muitos questionamentos. O que vai acontecer amanhã? E esse o que vai acontecer amanhã, Rodrigo, nós também temos aqui diariamente em relação ao transporte coletivo. Como que vai ser o transporte coletivo amanhã? Mas é um prazer, eu sei que você tem aí um trabalho muito incisivo na defesa do transporte coletivo, na defesa do motorista, do cobrador, na defesa dos usuários. A gente respeita isso, sabe? E uma demonstração desse respeito é estar até recebendo hoje aqui na Comec. Nós tivemos já algumas conversas por telefone, via mensagem do WhatsApp, e em todo momento eu te falei que nós estamos aqui com as melhores intenções possíveis. Eu sei que milhares de pessoas que te acompanham não nos conhecem, não sabem qual que é o meu histórico, não sabem o histórico das pessoas que estão aqui, mas tenha certeza. Primeiro que nós estamos aqui como funcionário público, e o dever do funcionário público é oferecer o melhor de si à população. Nós estamos aqui recebendo proventos que vêm do povo, então nós temos que ter essa responsabilidade. Em relação ao transporte coletivo, eu posso até afirmar, porque isso faz parte da minha história, eu por muitos anos utilizei o transporte coletivo, trabalhei na prefeitura da Lapa, ia de transporte coletivo, trabalhei na prefeitura de Mandirituba, durante 9 anos morei, Rodrigo, na rua José Pereira Araújo, número 156, ao lado do terminal do Pinheirinho. Na frente da minha moradia, existe lá, inclusive, uma panificadora do seu Tito, da dona Marley, que sempre que possível eu passo lá tomar um café ali ao lado do Big, daquele posto de gasolina na Rápida, exatamente ao lado do terminal. Eu trabalhava na Via Cefalho, então eu vinha todos os dias e voltava de ônibus nesse período. Então, enfim, obviamente que existem outros enfrentamentos de quem usa o transporte coletivo. A gente entende muito bem essa realidade. Ontem ainda eu falava com o secretário de Saúde e com o secretário da Fazenda, explicando coisas que aconteceram. Essa semana, Rodrigo, você bem acompanhou, nós tivemos um livramento, que foi aquele ônibus que infelizmente incendiou. Um ônibus, você sabe que era um ônibus novo, né? Houve um fato, aconteceu, foi um incidente, foi algo que também ninguém espera que aconteça, mas graças a Deus as pessoas saíram a tempo do ônibus, não tivemos nem uma pessoa ferida.
Imagine se isso tivesse acontecido, como que estaria a nossa situação hoje, porque a gente não quer que nada aconteça com ninguém que esteja usando o nosso transporte coletivo. Eu falava com ele sobre essa situação, falava sobre a situação das pessoas que saem de casa. E nós sabemos disso, Rodrigo. E eu faço isso aqui, ó. Vamos imaginar que uma pessoa leve 1 hora por dia para vir e 1 hora para voltar. Então ela ficou 2 horas dentro do ônibus. Ela veio 1 hora, voltou 1 hora, 2 horas. Ela trabalha 5 dias na semana, dá 10 horas, né? Se ela trabalha 4 semanas no mês, são 40 horas. Se você pegar esses 40 horas e multiplicar por 12, que são um ano, dão aí 400 horas. Vamos imaginar que você chegue no final do ano e fale para essa senhora, para esse trabalhador, fala assim, olha, você vai ganhar de presente 400 horas. São essas horas que você ficou dentro do ônibus enquanto você ia buscar o sustento para sua família. Então, isso tem um peso, tem um sentimento, mas eu sei que você tem questões pontuais e a gente vai tentar responder. Perfeito. Para vocês que estão me acompanhando aqui na live Verdades do Transporte, estou aqui com o presidente da Comec, Gilson Santos, e eu peço gentilmente para que você compartilhe essa live aqui, para que a gente possa aí atingir o maior número possível de pessoas esclarecidas. Hoje, o objetivo dessa live é justamente esclarecer aqueles pontos que gera aquela interrogação, como vai ficar o transporte público, principalmente da região metropolitana aí nos próximos dias. Gilson, para a gente dar início, então eu peço para que você compartilhe a pergunta de praticamente todos os passageiros aí da região metropolitana. Por que manter as tabelas de sábado ainda mesmo com o aumento do número de passageiros? Olha, a gente sabe que tem alguns horários que já tem um número a mais do ônibus, com horários de dias úteis, mas ainda tem algumas linhas que estão com tabela de sábado. O porquê isso? Qual é a explicação que a Comec tem sobre isso? A explicação é bem prática também. Nós, quando houve o início do isolamento social, lá dia 19, 20, 21 de março, nós tivemos uma queda de 80% dos usuários, 75%. Houve realmente, naquele momento, né, todo mundo ficou em casa por conta até de ser uma novidade. Ninguém sabia o que era essa pandemia, o que ia acontecer no dia seguinte, né? Então, naquele momento, você é conhecedor, você sabe que não justificaria nós sair com frota para não ter ninguém para você apanhar Sim. no terminal no passageiro. Então foi utilizado a tabela de sábado como base. Isso é importante colocar. Foi uma base. Nós tínhamos que partir de algum lugar. E o lugar que nós achamos que era viável, como foi feito no urbano, também em Curitiba, foi a tabela de sábado. A partir daí, Rodrigo, vem todo um contexto do transporte. A cada dia está mudando a realidade. Nós estamos fazendo esse acompanhamento. Hoje temos aqui, inclusive, à tua disposição os números para mostrar, sabe? Onde a gente tem monitorado, né? Tem já a partir desse início foram feitas já dezenas de alterações. O William está aqui e vai complementar a minha resposta. Mas a tabela de sábado, ela se aplica exatamente naquele horário, naquela região, aonde realmente a demanda não se faz necessária um atendimento diferente. Inclusive, há situações em algumas localidades, vamos pegar exemplo, Campo Magro, tem 2, 3 atendimentos lá de zona praticamente rural, onde nós estamos indo com ônibus e estamos saindo com ônibus sem passageiros. Né? Então, a gente está fazendo, inclusive, uma adequação de linhas, né? Porque não faz sentido. Isso tem um custo também, né? Sim. Então nós estamos organizando isso para que aonde esse ônibus está indo e não tá realmente tendo a demanda, a gente possa atacar nessas linhas onde realmente nós estamos identificando um aumento de passageiros. Nós já temos municípios, eventualmente, que já saltou de 20% para 45% em relação à demanda antes da pandemia. Mas, como nós partimos lá atrás da tabela de sábado, nós usamos ela por base, ficou essa marca da tabela de sábado, né? Mas eu posso te garantir que se nós pegarmos agora, abrir o site da Comec, né, e a população fizer isso, ela vai ver que nos 2 horários de pico já não existe mais a tabela de sábado. Ou seja, então, para que aquelas pessoas, aqueles passageiros que estão me acompanhando, ou seja, as tabelas de dias úteis em determinadas regiões, em determinadas cidades aí da região metropolitana, já voltaram a operar. É que ali onde não tem um fluxo muito alto de passageiro, ainda permanece as tabelas de sábado, é isso?
Só as tabelas de pico aí de dias úteis, elas estão operando somente naquele horário onde a demanda de passageiro é maior. É isso? Vou deixar o William completar a minha resposta, porque hoje, inclusive, funcionamento da televisão, e nós fizemos hoje 80 vídeos, Rodrigo, dos ônibus entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Está aqui no meu celular, até vou te mostrar. Tá. Para mostrar o que nós precisamos. Nós precisamos de uma campanha agora, e obviamente você tem essa possibilidade com a tua audiência, como a televisão também tem, da gente demonstrar para a população e para o empregador que, a partir das 8 e meia da manhã, boa parte dos veículos estão usando vazio. O Palácio da Araucária, onde nós estamos aqui agora, aqui na frente passa os ônibus de Rio Branco, Tamandaré e Itaperuçu. E aqui, por exemplo, hoje foi que a gente filmou boa parte dos veículos e os nossos fiscais também, para demonstrar de que nós precisamos agora também um ajuste de mudança cultural nesse momento. Mas o William pode complementar tecnicamente a resposta que você fez. Só chega um pouquinho mais para cá, William, fazer um favor. William, qual que é o seu cargo aqui na Comec? Diretor de transportes. Diretor de transporte, vai esclarecer também alguns pontos que o Gilson pontuou aqui para que você entenda o que realmente está acontecendo, o que vai acontecer na região metropolitana. Então, nos diga lá, William. Então, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Tarde a todos que estão acompanhando. Obrigado pela oportunidade. E acho que assim, Rodrigo, muitas pessoas não conhecem a realidade do transporte coletivo, como ele funciona. A gente tem muito aquele conceito de Curitiba, que ele tem a gestão da URBS, embora seja uma capital, é uma cidade. Sim. Aqui a Comec, ela faz a gestão do transporte coletivo de 19 municípios. E a gente pega lá municípios, que o presidente falou de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, mas a gente pega lá de Balsa Nova, né? Então nós temos Balsa Nova, tem Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Contenda, Bocaiúva do Sul. E quando a gente fala assim, usar a tabela de sábado, ela não vai caber na realidade de todos os municípios. Diante da pandemia, quando tudo aconteceu, a base era a quilometragem de sábado. E aí a gente colocou a quilometragem com os horários, e esses ajustes estão acontecendo diariamente. Quando fala diariamente, todos os dias mesmo. A gente tem a relação de todas as linhas que a gente altera para que a gente corresponda à realidade. Nós temos nossos fiscais nos terminais. Por que no terminais? Nossa maior dificuldade está no terminal, porque é quando o usuário entra por trás e a gente não passa na catraca. E nós estamos buscando uma construção aqui de 65% da lotação dos carros. Na norma BNT fala que são 6 passageiros por metro quadrado. Isso no ônibus comum dá 85. Para a realidade hoje, muitas pessoas estão acreditando hoje que o ônibus ele tem que andar com pessoas sentadas. E a gente sabe que isso não é uma realidade aqui nem lugar do Brasil, infelizmente. E mesmo diante dessa situação, quando o usuário ele vê o ônibus com algumas pessoas sentadas, ele acha que o ônibus já está lotado. E infelizmente, o nosso transporte coletivo ele como o transporte urbano é feito por ônibus comuns, o mesmo ônibus que faz o atendimento em Curitiba faz na região metropolitana. Então a característica dele considera as pessoas sentadas e as pessoas em pé. Então hoje, Rodrigo, a gente não está com tabela de sábado dia útil. A gente está fazendo uma nova tabela para cada realidade. Para cada cidade, no caso, é isso? Não digo para cada cidade, para cada linha. Para cada linha. Exatamente. Entendi. Então nós temos 194 linhas, né, regulares. Nós temos uma frota normal de 820 ônibus que são utilizados ao mesmo tempo. 820. Mais a frota de reserva. E mais de 1.000 ônibus aptos para operação. Nós temos aí, incluindo Guadalupe, são os 19 municípios, conforme te falei. Então, assim, é uma demanda diária. A gente tem hoje essa ferramenta do WhatsApp que é extremamente útil. Todos os dias nós conversamos com as empresas operadoras porque nós temos uma equipe bastante reduzida, só que nós temos o controle, nós temos todas as informações aqui. E a gente, muitas vezes, tem essa realidade nova pelo usuário. O usuário entra em contato e fala, o ônibus estava assim, estava cheio, estava lotado, nós vamos lá fazer essa análise. Por exemplo, vou te dar exemplos agora. Tivemos, antes de ontem, uma reclamação lá do Bela Vista, no terminal de Pinhais, que sai para Piriraquara. Nosso fiscal foi lá e constatou que ele não está usando a lotação normal do ônibus, mas ele está cheio. A partir de segunda-feira, nós estamos colocando mais oferta no Bela Vista e no Guarituba. Fazenda Rio Grande, nós estamos mudando os horários do ligeirinho. Mudamos, porque durante o dia ele estava bem tranquilo, então nós concentramos maior demanda nos picos e diluímos fora do pico,
Que muitas vezes o ônibus está dando vazio, aquilo que o presidente falou. Então, assim, a gente não está falando, Rodrigo, usar uma tabela de sábado ou de dias úteis. É uma nova tabela, uma nova realidade. E a gente está buscando essa construção de, no máximo, 65% da capacidade dos ônibus. Tá, esse 65% da demanda aí, como que a Comec está fazendo esse controle? Porque a gente sabe, o ônibus pega lá na Fazenda Rio Grande, por exemplo, aí, no meio do caminho ela acaba coletando mais passageiros. Como que faz esse controle? Porque a gente sabe aqui, um exemplo aqui, ó, um articulado aí, a capacidade máxima dele é em torno de 150 pessoas. A gente usa no máximo 140. 60, 140 que seja. Então, nós vamos fazer nessa conta de 150. 150 aqui. 65% seria 97 passageiros. A gente está usando 91 no máximo. 91 no máximo. Tá, e como que faz esse controle? Como que porque o motorista e o cobrador, eles não podem barrar o passageiro que queira entrar. Não, não. E como que a Comec tem feito? É isso que a população fica às vezes meio sem informação. Como que a Comec está fazendo esse controle para tentar evitar a sobrecarga do ônibus, a lotação máxima, digamos assim, ou próximo à máxima? Claro, um exemplo muito bacana de falar aqui, Rodrigo, por exemplo, hoje nós estamos no dia 21, então vamos pegar dia 19. Dia 19. Lá no terminal do Guaraituba, de manhã ele pegando lá no pico. Então tá aqui. Não sei se fica fácil para... Não, você pode só falar, a gente... tranquilo. Então vamos lá, só para vocês entenderem. O nosso fiscal estava lá no terminal do Cabral, perdão, à tarde, contando os passageiros que saíram. Então a gente teve lá o 18M73, saiu 15h56 com 54 pessoas. Você sabe que é o articulado. Sim. Que caberia 140 pessoas, saiu com 54. A 16h07 saiu o R94 com 52. Às 16h10, 3 minutos depois, saiu o M71 com 38. O máximo que nós tivemos aqui foi o M71 às 18h04 com 84. Que está bem abaixo de 65%, é isso? Exatamente. Se fosse como Se tratando de um articulado, como né? o Curitiba está falando dos 50%, nós estaríamos a 70%, nós estaríamos 14% acima. Se essa fosse a nossa realidade. Mas por que a gente, até, Rodrigo, era uma tem sido um dos temas nossos aqui internos e não é uma discussão só nossa. Qual a segurança de lotação nos ônibus? Se você pegar o decreto de Curitiba para falar sobre o comércio, ele diz que tem que ser 9 metros por pessoa. Se você pegar um ônibus comum de 12 metros, tirando o motor ali e tal, você vai ter 11 metros, vai ter 27 metros quadrados dentro do ônibus. Dividido por 9, você vai poder transportar 3 pessoas, um motorista e um cobrador mais um usuário. Se pegasse essa segurança do comércio e colocasse dentro do ônibus. Aí, na nossa realidade, você sabe que em qualquer lugar você não tem condições, você não tem frota e não tem condições de manter um serviço desse funcionando para garantir o isolamento social. Pega o teu carro, Rodrigo. Você vai colocar o Gilson e eu dentro do teu carro. Você já não faz o isolamento social. É impossível. É impossível. É que geralmente, tudo depois que aconteceu essa pandemia aí, o povo ficou meio perdido, digamos assim. A falta de informação, muitas vezes, acaba acontecendo o erro. As pessoas falam, eu acho que é isso. O acho, às vezes, é muito vago. Sim. O que acontece? O passageiro, principalmente da região metropolitana, hoje estamos tratando aqui da região metropolitana, uma das principais queixas do passageiro da região metropolitana, aproveitando que vocês estão aqui, a falta de informação, muitas das vezes. A Comec, às vezes, peca. Isso eu estou falando baseado nas informações que eu tenho dos passageiros da região metropolitana. Muitas vezes peca, justamente pela falta de informação. Quais são os próximos passos que a Comec vai fazer? Quais são as novas estratégias da Comec? Eu já até comentei com o Gilson uma conversa que eu tive com ele recentemente, justamente falando disso, dessa falta de informação. Se o passageiro, quem sabe, ele tivesse um pouquinho mais de informação, eu acho que ele poderia nos ajudar vocês, no caso, melhorar o sistema. Vocês falam que vocês recebem as reclamações, as solicitações dos passageiros, mas no final do ponto ali, no final da linha, é que está faltando a informação. Quais são os passos que a Comec vai fazer? Veja, nós quando assumimos aqui ano passado, Rodrigo, a gente, primeira coisa, entrou fortemente com a questão de comunicação. Então, por exemplo, nós tínhamos um site aqui estático que ninguém mexia. Hoje é um site que, inclusive, só passar um pouquinho do transporte, mas para te dar uma informação, né, e as pessoas que estão nos assistindo, todas as obras da Comec hoje,
elas estão disponíveis no site com acompanhamento praticamente diário. Então, qualquer movimentação estão lá. E, por outro lado, também o noticiário. Hoje, todas as tabelas também estão no site. Nós também temos aí a questão do Twitter. E a gente, mesmo assim, a gente sentiu a necessidade, obviamente, de ampliar isso. Então, nós contratamos agora nesse mês, inclusive, uma linha especial de mensagens, né, de aplicativo por mensagem, e que a gente vai começar a operar ela aí nas próximas semanas, né, que é o famoso WhatsApp, né? Então, obviamente que a gente sabe que isso aí vai dar um volume grande de demanda para nós, porque qualquer pessoa vai ter ali o número e a gente vai ter que estar monitorando isso, vamos ter que ter um atendimento realmente que seja assim ampliado aqui pelo nosso público. Então a gente vai ampliar essa comunicação, porque realmente a gente entende que à medida que vier a informação e é uma informação verdadeira, ela só tem a acrescentar no trabalho que a gente está realizando aqui. Então, e hoje isso está tudo muito prático, não existe mais uma pessoa que eu acho que não disponha de um telefone celular na mão, e o usuário é o verdadeiro fiscal, né? E nós temos aí a lei do direito do consumidor, enfim, né? Obviamente que quando você chega no estabelecimento comercial, está lá aquele livro lá que é obrigatório por lei, está ali, mas ninguém lê. Mas à medida que você tem a possibilidade da comunicação, essa comunicação com certeza ela dá resultado. Então a gente vai estar ampliando isso e eu acho que isso vai dar um dinamismo nessa informação que a gente precisa estabelecer com as pessoas que estão usando o sistema. Tá, enquanto ainda não é implantado esse sistema que você acabou de falar, como que as pessoas fazem para identificar um fiscal da Comec nos terminais? Como que ela pode abordar um fiscal, levar uma sugestão ou até mesmo uma reclamação para um fiscal da Comec? Porque a gente sabe que o fiscal da URBS está com um colete identificado ali, fiscalização da URBS. E o da Comec, como que eles fazem para identificar um fiscal da Comec? Olha, todos os fiscais da Comec, né, nós temos o nosso número assim, inferior ao número da URBS, obviamente, sim, inferior. Sim. Nós estamos falando, e aproveitar aqui, Rodrigo, para fazer um paralelo a isso. Eu acho que é importante essa oportunidade. E não é também nenhum tipo de querer fazer comparativo, assim, fora de respeito aos entes, né? Mas a URBS é uma empresa de economia mista. Ela recebe 4% do sistema, ou seja, do custo do sistema, ela recebe 4% para que ela possa fazer administração e operação do sistema urbano. Nós estamos falando de um sistema lá que hoje em Curitiba estava, né, vamos falar isso antes da pandemia, estava custando 75 milhões, então 4% de 75 milhões, que representa aí em torno de 3 milhões de alguma coisa, vão para a administração da URBS. Obviamente ela tem condição de ter um plantel de pessoal maior. Nós fazemos a gestão, além de ter uma equipe aqui reduzida, né, inferior, nós não temos isso. O governo do estado não cobra do sistema para fazer essa gestão. Nós fazemos a gestão aqui dentro do grupo de servidores da Comec, né? Mas mesmo assim nós temos 8 fiscais que fazem o rodízio dos terminais durante o dia. Então começa num terminal, passa para o outro e a gente tenta manter esse rodízio. Eles têm um crachá. Obviamente que a gente pode avançar aí para um colete ou para um uniforme para ter uma identificação melhor, mas todos eles usam o crachá. E uma coisa curiosa também é que alguns já estão aí há mais de anos, né, William? No sistema e passam até a ser conhecido de boa parte dos usuários. Os usuários acabam identificando os motoristas e cobradores, obviamente já conhece, porque ele adentra o ônibus para tomar muitas vezes nota da informação. Mas é algo que, obviamente, a gente está trabalhando dentro do Estado também para a gente que possa ter um maior número de fiscais no sistema. Você falou que são 8 fiscais, 6 terminais. Como é que atende? Ou seja, cada fiscal atende em torno de 2 terminais, é isso? Dentro do rodízio, a gente procura passar pelos terminais. Embora, muitas vezes, a gente acaba concentrando até nos terminais de maior volume. Então, vamos pegar, nós temos um terminal em contenda. O terminal de contenda não traz problema nenhum, porque eventualmente não tem demanda, né? Terminal de 4 barras também é um terminal que
funciona. Que não traz problema, mas a gente sabe que tem alguns terminais que trazem muitos problemas. Exemplo aí, Fazenda Rio Grande, que está no foco aí. Você mesmo, todas as vezes que a RPC, a Globo vai em entrevista, é no terminal da Fazenda. A Fazenda tem sido aí onde a gente está tendo o principal foco de problemas. A gente sabe, eu tenho acompanhado aí que tem acontecido uma evolução aí no número de ônibus, mais ônibus rodando. Só que a gente sabe que o terminal da Fazenda, o terminal de Araucária, entre outros terminais, também estão aí pelo gargalo já. E uma reclamação de alguns passageiros da Fazenda, aquelas pessoas da Fazenda que estão me acompanhando nesse momento, que acontece o seguinte, para que você entenda. Chega um ônibus no terminal da Fazenda, se tem um determinado ponto que está com mais passageiros, o que acontece? Eles retiram esse ônibus daquela tabela e colocam para atender aquela demanda. Isso é uma determinação da Comec, um exemplo, o ponto está mais lotado do que o outro, chegou o ônibus no ponto, eles retiram daquela escala e vão para outra. Porque isso é uma reclamação que tem acontecido com muita frequência, principalmente para o pessoal da Fazenda Rio Grande. Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Permita, presidente. Claro. Então, Rodrigo, na verdade, sim. É aquilo que a gente falou para você. Todas as linhas alimentadoras de Fazenda Rio Grande, elas operam como circulares. Sim. E fora a maioria delas, nesse momento, a gente não tem demanda suficiente para dar uma frequência maior. Então, assim, vamos pegar usuários... Lucas, mostra o gráfico ali de passageiros. Só carregar. Então, o laranja, ele é o número de passageiros totais e o amarelo, passageiros equivalentes, o passageiro que paga a tarifa. Então, a gente vê que lá em março nós chegamos a 304 mil. Agora, lá no finalzinho de março, bem no pico da pandemia, tudo novo, nós chegamos a 81.500. O melhor momento que a gente teve até agora foi ali no início do mês, que a gente chegou a 132 mil. Ou seja, a demanda caiu drasticamente. E o nosso sistema é um sistema tronco-alimentado. É bom a gente explicar isso também para as pessoas. Muitas vezes a gente recebe reclamação, e isso é difícil de você explicar para as pessoas, mas ela é uma realidade que precisa ser dita. Ela precisa ser entendida, compreensiva, até porque disso pode vir a solução. Nós estamos falando de Fazenda Rio Grande, que é um terminal que está a 27 km do centro de Curitiba. Isso. Qual o valor da tarifa lá, Rodrigo? O valor da tarifa de Fazenda Rio Grande? De Fazenda Rio Grande, eu realmente não sei. R$ 4,50. 4,50. Se você sai do Boqueirão, que são 10 km, 12 km do centro de Curitiba, Jardim Paranaense, lá o usuário paga R$ 4,50. Um usuário que mora em Fazenda Rio Grande, lá no Jardim Veneza, que fica nas divisas já com Mandirituba, o Pedágio, ele paga R$ 4,50. E com esse R$ 4,50 ele pode ir para Rio Branco do Sul. Entende? Que vai dar 70 km. Então, assim, nesse momento ainda, que caiu bastante demanda, e ela se concentra nos picos, o que algumas linhas alimentadoras a gente faz? A gente usa o mesmo veículo para fazer mais de uma linha. Então ele faz uma linha, chega no terminal, muda o itinerário e faz a outra. Daí ele voltou, quando ele voltar de novo no terminal, ele vai fazer aquela linha. A demanda de passageiros está sendo dentro daquilo que eu te falei, nesses períodos, no máximo 65%. É baixo. Só que quando voltar no pico, isso já acabou. Isso que acontece não é entre pico, mas é um aproveitamento de frota. Um aproveitamento, até porque, pessoal, que é bom a gente ter sempre cuidado aí com a classe, porque eles que fazem o sistema funcionar, os motoristas e cobradores, eles sabem melhor que ninguém a realidade do que está acontecendo agora, o número de pessoas que estão afastadas, né? Motoristas e cobradores, aqueles que estão no grupo de risco. Então, assim, Rodrigo, se a gente tinha uma receita lá de 100% de passageiros e agora caiu para 40%, a passagem continua sendo cobrada a mesma. 4,50. O custo, ele está ali. Mas vocês reduziram quilometragem. Reduziu quilometragem, mas os custos fixos, eles se mantêm. Então, assim, o pessoal, hoje o que está salvando é a medida provisória 936 do governo federal, que o objetivo de atender. Então, reduz a jornada, reduz o salário e reduz a jornada. Então, assim, hoje, a gente queria começar aquela mudança que eu te falei lá do Bela Vista, já. Mas eles não tinham equipe, não tinham pessoal. Então, eles estão fazendo, aquele pessoal que estava de licença vai trazer para a gente poder reforçar no P3, lá no terminal de Pinhais. Então, assim,
é uma construção diária, sabe, Rodrigo? E a gente faz isso com maior técnica, com maior transparência, é uma construção conjunta. O pessoal das empresas metropolitanas são muito técnicos e eles cuidam muito disso também. Se eu tiver um problema agora, qualquer município que você falar, com uma ligação a gente resolve, a gente traz a solução. Vamos chegar em Araucária, então. Hoje nós tivemos essa mensagem, eu recebi pouco antes de eu vir para cá, que é uma passageira, ela diz o seguinte, eu vou ler exatamente a mensagem que ela me mandou. Oi, Rodrigo. Se palavrão, se corta. Né? Não tem palavrão não, pode ficar tranquilo que já está editado aqui. Oi, Rodrigo, estamos querendo que você vá até o terminal de Araucária, abre aspas, está a maior zona não é palavrão, lá. Está rodando dia útil, mas se tiver pouca gente no terminal, simplesmente eles cortam a tabela e nós, usuários, ficamos a ver navios. Chegamos atrasados no trabalho e dá uma atenção para nós araucarienses. Hoje aconteceu o seguinte, hoje, para você ter uma ideia, cortaram o Pinheirinho Araucária de 11h03 e o outro saiu só 11h28, sem aviso. Então, isso a gente pode levantar, porque não era a programação. Entendeu? Tinha um ônibus programado para as 11h03, eles simplesmente cortaram, porque eu acredito que não tinha um número assim expressivo de passageiros, simplesmente cortaram e o próximo veio às 11h28, o próximo horário. Eu não sei, eu não me atentei a essa pergunta, se poderia ter acontecido um defeito no ônibus e eles terem substituído. Daí isso, obviamente, que não é culpa da Comec, não é culpa de vocês. Mas se realmente aconteceu esse corte aí de uma maneira, não tem muito passageiro, vamos tirar o ônibus. Isso realmente é algo que precisa ser visto, porque o passageiro ele já tem uma programação. Eu pego o ônibus de 11h03, eu chego tal hora no terminal do Pinheirinho e vida que segue. Daí é praticamente 30 minutos depois, que acaba gerando um transtorno imenso para o passageiro. Essas são uma das principais reclamações aí. A gente tem... Olha, isso eu acredito, por exemplo, como a gente vai ter esse canal agora, e inclusive podemos passar para você, para que você faça a divulgação desse número, é algo que com certeza no exato momento nós teremos como identificar isso e realmente se houve, assim, isso é fato que a empresa será penalizada, né? Não é algo que está nem combinado e nem que faz parte e nem que deveria fazer do sistema. Se o ônibus está programado para aquele horário e está na tabela da Comec, o ônibus tem que estar ali naquele horário. Exatamente. Outra reclamação de passageiro. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que eu estou perguntando é baseado em reclamação de passageiros aí, sugestão, perguntas. Então você que está chegando agora, você pode mandar a sua pergunta também. Eu peço gentilmente para que você compartilhe também. Hoje nós estamos aqui diretamente da Comec, conversando com o presidente da Comec, Gilson Santos, para tentar achar aí uma solução ou até mesmo apontar os principais erros aí da região metropolitana para que a gente possa aí voltar a ter um transporte mais confortável, digamos assim. Fazenda SIC, só uma tabela, exemplo, sai 9h40, depois o outro é só às 11 horas, 1h20 de intervalo praticamente. A gente sabe... Essa linha, Rodrigo, ela é uma linha acessória. Qual a criação dela? Vamos pegar lá na origem dela. O que seria uma linha acessória? Porque a gente tem, em dias úteis, dias normais, o F03, Fazenda Direto, eles são 18 carros, são 18 articulados que saem a cada média de 2,5 minutos. Isso, né, antes da pandemia. Então nós estamos falando de uma ligação que do terminal de Fazenda Grande ao terminal do Pinheirinho são 16 quilômetros. Dali, e do Pinheirinho, você sabe que para chegar no Pinheirinho, para a região do SIC ali, ela tem N opções. Essa linha F05, o objetivo dela principalmente, ela foi criada na época de que tinha bastante demanda de passageiros dos trabalhadores das indústrias, ali ao longo da JK, por exemplo. Então, assim, o objetivo já tínhamos uma grande demanda de Fazenda Rio Grande de trabalhadores para essas empresas, que hora eles entram? Nos horários de pico. Então, a oferta era essa. Agora, o que se presume? Isso é uma realidade que a gente tem que falar. Vou entrar meio-dia, quantas pessoas a gente está falando? Estou falando universo de 10, 20 pessoas, a gente está falando de colocar um ônibus para atender especificamente ali, ainda que fosse um número relativo, se ele tem a opção de, a cada 10 minutos, chegar no terminal do Pinheirinho e dali do terminal do Pinheirinho ir para onde ele deseja. Entende? Então, assim, essa linha específica é exatamente isso, é demanda. Porque as pessoas, Rodrigo, vamos lá, uma linha que estão reclamando, Curitiba Contendo, E71. Nós atendemos por dia 100 pessoas nessa linha.
Eles saem lá da Serrinha em Contenda, vem até Doutor Muricy, são 54 quilômetros. São 3 viagens, então 3 horários de cada ponta. O usuário paga às vezes 6,50 e a maioria dos usuários ele vai de ponta a ponta sentado. E assim, que bom se a gente pudesse atender dessa forma todo o sistema de transporte coletivo. Só que nós estamos falando de 54 quilômetros. Para você sair daqui do centro e para chegar em Morretes é um pouquinho mais. E essa tarifa é de 6,50. Então, assim, gostaríamos de poder atender os anseios da população, mas a gente está falando de transporte coletivo. E nós estamos falando agora no momento de pandemia, onde caiu a demanda em 60%, os custos reduziram em 35%, e nós não estamos falando de um município, nós estamos falando de 19. Então, assim, é complexo. Não que a gente use isso de desculpa. A gente vê situação a situação. Todas elas chegam para nós. Nós recebemos, em média, 200 ouvidorias por mês. Todas elas a gente analisa. Entende? E muitas dali, Rodrigo, vem ideias boas. São coisas que às vezes não consegue pegar, mas quem está usando sabe e fala, poxa, isso que ele está falando tem razão, vamos fazer. No ano passado a gente teve mais de 400 ajustes. No ano passado nós conseguimos, você acompanha, nós conseguimos iniciativas históricas, colocar ônibus no Hospital Angelino Caron, né? Quem quer ir para o Angelino Caron, por que a gente sabe disso? Nós tínhamos aqui, de todo esse período que a gente está aqui na Comec, muitas pessoas ligando, como que eu faço para chegar no Hospital Angelino Caron? Aí explicar para ela que ela sai do rodoviário, vai para o Guadalupe, então eu falo, faz o seguinte, vai no terminal de Santa Cândida, você pega um ônibus que vai deixar você na porta do hospital, com uma tarifa só. Outra, Hospital do Rocio. Nós fizemos lá o que não existe, nós fizemos um ônibus chamado Conexão. Por que Conexão? O usuário vem, sai da Campina de Esteira, desce no tubo, atravessa a rua, entra por trás de um ônibus que vai no hospital, não paga a tarifa. Mas por quê? Porque a gente sabe da necessidade das pessoas que vêm do interior do estado, querem chegar no hospital e não sabiam como. Chega lá, daí tem que pagar mais uma tarifa. Essa é uma das bandeiras desse governo, de atender, fazer o social, atender as pessoas. Nós conseguimos fazer lá a ligação Pinhais-Centenário. Pinhais e Centenário são vizinhos, mas quem quisesse ir de Pinhais para o Centenário teria que ir ao Galpão da Ibuia, pegar o Centenário para ir até o terminal do Centenário. Continuamos na Fazenda Rio Grande aqui, para a gente não se estender demais. Na Avenida Paraná, isso é uma reclamação de passageiro também. Na Avenida, de morador, melhor dizendo. Na Avenida Paraná, do número 4.000 ao número 5.370, mais ou menos, não é atendida pelas linhas Estado 1 e nem Estado 2. Por quê? Já que foram feitos abaixo-assinados para o Estado 2 atender o ponto acima do CEMEI. Pelo menos um ponto próximo à padaria, já ali tem ruas onde ele pode virar. A população ali cresceu muito. Rodrigo, assim, até aproveitar e falar um pouco de Fazenda Rio Grande, é uma cidade da região metropolitana que a gente está tendo uma atenção diferenciada, e não só nós Comec, não só nós Transporte Metropolitano, mas todo o governo do estado. Por quê? É a cidade que mais cresce no estado do Paraná. E, obviamente, na região metropolitana de Curitiba. Nós temos lá uma série de loteamentos e condomínios aprovados para os próximos anos. E aonde que se instala um condomínio, automaticamente depois ele vai precisar um loteamento de infraestrutura. E a primeira coisa que as pessoas solicitam, lembro, é obviamente do ônibus, transporte coletivo. Então, eu faço esse destaque porque o município ele não tem o transporte urbano. Nós, enquanto Comec, institucionalmente, nós teríamos que buscar o morador, o usuário, no terminal e trazer para o terminal. Terminal Fazenda Rio Grande e Terminal Pinheirinho. O Terminal Fazenda Rio Grande e Terminal SIC. Ou seja, o exemplo que tem em Araucária. O que tem em Araucária, o que tem em Campo Largo. Fazenda Rio Grande não tem o transporte urbano. Então nós vamos com o ônibus da Comec lá no bairro. E cada vez o bairro está crescendo mais e está nascendo mais bairros em Fazenda Rio Grande. E tem aumentado a demanda. Se você entrar hoje em Fazenda Rio Grande em qualquer um dos lados da cidade, você vai ver que a cidade está em franca expansão. É algo que a gente vai ter que trabalhar no futuro. A gente tem agora aqui, até para comentar com a população, nós estamos contratando agora nos próximos meses, Rodrigo, algo interessante que a população acompanhe, um novo plano diretor da região metropolitana. Que o último que foi feito em 2006. A cada 10 anos, por lei, tem que ser renovado. Venceu em 2016 e não foi renovado. Nós estamos contratando agora. Esse novo plano diretor,
entre outras coisas, ele também vai tratar de sistema viário e transporte coletivo. E aí nós vamos abrir essa conversa e diálogo com os municípios que ainda não têm o transporte urbano, para que a gente possa organizar isso e daí sim oferecer um melhor atendimento para a população. Para você ter uma ideia, nesse momento, inclusive, de pandemia, que a gente sabe da necessidade de tentar promover o maior isolamento possível, só que eu tenho sido, você sabe disso, muito sincero no que eu tenho falado, não tem como praticar isolamento social dentro do ônibus, né? A distância de 1,5 metro, como recomenda a Organização de Saúde, é impossível dentro do ônibus. Mas a gente está tentando, de alguma forma, conversar com as prefeituras que têm alguns ônibus, e essas prefeituras que não têm esse transporte urbano, para que eventualmente pudessem ser utilizados nesse momento, mas obviamente a legislação não permite. Então, Fazenda Rio Grande, a gente tem assim, tentado a todo momento estar antenado do que está acontecendo lá. A gente tem ido lá com bastante frequência para que a gente possa até já planejar um futuro diante desse crescimento exponencial que a cidade está vivendo. Tem lá na Fazenda tem um terminal bastante amplo, lá até chegou uma pergunta recentemente. Terminal da Fazenda, o terminal antigo, quem é o responsável? A Prefeitura ou é a Comec? Porque, pelo que a usuária me relatou aqui, chove muito mais dentro do que fora. A Comec é a responsável pelo terminal antigo ou essa é uma responsabilidade da Prefeitura de Fazenda Rio Grande? O terminal antigo ele não está sob legislação da Comec. O terminal novo foi construído pelo governo do estado, pela Comec, e ele tem a parceria com a prefeitura que está nos ajudando muito lá, inclusive tirou aquela cisterna que tinha lá, que atrapalhava muito o embarque, e agora está fazendo também a cobertura de passagem para que a gente possa utilizar aquela última... as últimas plataformas que foram construídas agora recentemente. Certo. Vamos desembarcar agora em São José dos Pinhais, então. São José dos Pinhais também, uma das linhas que mais tem chegado reclamação é a linha do Posto Paris. O porquê a linha Posto Paris, as tabelas de domingo, no sábado e com cortes, e no domingo com tabelas de domingo e ainda com mais cortes? Procede isso ou já houve? Essa mensagem que é uma mensagem antiga já. Em relação a nós temos aqui o... mais alto aqui. Abre lá, Lucas, ó. São José dos Pinhais. Então vamos ver lá, Rodrigo, ali pela nossa Posto Paris. Eu vou pedir, William, que você só fale, comente com a gente. Tá, não, claro. Agora sim. Isso, por causa da imagem. Então, você pode ler ali, não tem problema não. Perfeito. De onde sai o Posto Paris? Da borda do campo. Borda do campo. São José dos Pinhais, ele tem sistema, é o único município da região metropolitana que ele tem 2 sistemas, um metropolitano e um municipal. Só que o municipal, ele é integrado. O usuário sai da borda do campo, paga 4,5. Quando chega no terminal Afonso Pena, vai fazer a integração, ou ele vai para o Boqueirão, ou ele vai para o Guadalupe, através da Avenida das Torres, ou através da 277. Ele, quando passar o cartão dele, ele acessa essas linhas, paga 45 centavos, ou seja, com 4,50 ele tem acesso à integração, ele tem acesso a Curitiba. Não tem demanda de passageiros. Ela caiu muito. Fim de semana, a redução do que a gente está de domingo, o número de passageiros que a gente está domingo é muito inferior a um domingo normal. Então, assim, fazer o ônibus operar vazio, sabendo que já existe um outro sistema também, e o usuário tem acesso à rede integrada através desse sistema, é uma situação que, inclusive, só São José dos Pinhais tem. Nós não temos outro município dentro da região metropolitana, com atendimento da Comec, que tem esses, 2 sistemas, um concorrendo com o outro. Então, assim, nesse momento é o que é possível ser feito. Entendi. Só que ele não está desatendido, ele tem o sistema municipal. Outra pergunta aqui de São José dos Pinhais, por que tiraram Roseira de meia-noite que saía do Guadalupe sentido Roseira? Várias pessoas que trabalham à noite vão embora naquele horário. O Roseira de meia-noite. Agora, o Posto Paris, se eu não me engano, é 23h30. Tinha um Roseira meia-noite. Eu acho que a gente tem um 23,59 no Posto Paris. Eu acredito. É que são 194 linhas. Sim, eu entendo. Se você, assim, Rodrigo, nós vamos analisar a situação, só preciso que você nos envie. Claro, claro. Né? Mas assim, o que está dirigindo hoje, está determinando é a demanda de passageiros. E o objetivo é sempre, estamos falando de qual usuário, é personificar mesmo. A dona Maria, ela sai de onde e vai para onde, quantas vezes por semana ela pega o ônibus, entende? E para você ter uma ideia, lá atrás, o ligeirinho aeroporto, que a demanda dele era muito baixíssima. Ele saía do aeroporto e ia até o centro cívico e tal.
Depois de 2 anos, teve pessoa que ligou para nós reclamando por que o Ligeirinho agora ia só até o Boqueirão. Então, assim, se ela fazia 2 anos já que a linha mudou e ela estava reclamando, é sinal que ela não era um usuário diário. Você pega, outro dia tinha um colega da zoologia aí que fez um vídeo bacana, 00:30 e pouco, lá no terminal do Fazenda Grande, saindo todos os alimentadores. Todos vazios, indo pro bairro. Só que o ônibus tá saindo. Se tiver passageiro, não. Se tiver um passageiro, o ônibus vai fazer o itinerário dele para atender aquele usuário. Então, assim, nesse momento a gente tem que estudar caso a caso. Não que essa situação não tenha atendimento, mas a gente precisa saber caso a caso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma passada aqui só, Rodrigo. Claro, por favor. O teu xará, Rodrigo Rodrigues, lá em Mandirituba, está assistindo. A Alice Celeste falou que estava virando conversa de comadre, então ela queria que começasse as perguntas, você já começou. Né? Tem aqui a Maria Helena falando do terminal do Maracanã, que só tem uma linha. Temos aqui também lá de Piém, o Beto Zanin acompanhando. Aqui a Tabata Ribeiro assistindo. Vamos pegar aqui umas perguntas aqui. O Maicon César, onde fiquei 1h50 esperando a linha na Praça 19, Vila Tamandaré, Lamenha, e cortaram o horário das 9h10. Cortam aí, só fazendo um parênteses, eles cortam simplesmente do nada. Não procede. Não procede isso. Tem que ver caso a caso, por isso que eu estou te falando. Vamos pegar, ele está falando. Entenda essa linha, né, tudo que a gente está conversando aqui são perguntas que chegam pra gente. Perfeito. E você e o Gilson, aqui na qualidade que vocês têm de responder, vocês vão dizer, isso é, isso não é. É verdade ou não é? Claro. Você acaba falando de falar que não A é Tabata verdade. aqui falou agora do Posto Paris, as filas do Guadalupe são gigantes, saindo carro lotado já do terminal vice-versa. Os ônibus, o Vilmar Pedro, os ônibus do bairro terminal são pequenos e demorados. O Cainan Lucas aqui está dando várias sugestões aqui sobre Pinhais, Vira, depois a gente vai analisar. Certo. Né? Enfim, e o Norberto aqui falando que está sem áudio, mas acho que o William estava falando baixo demais. Isso, entendi. Ali, só para um adendo, Rodrigo, essa linha, ele fala Tamandaré Lamenha, ela não está operando. Porque a gente começou lá atrás com a tabela de sábado. Então a gente tem Itaperuçu, Tamandaré e Rio Branco do Sul e Tamandaré. Aí nós temos Tamandaré, Praça 19, Lamenha, Tamandaré, Praça 19, Minérios. Tá, com essa junção dessas linhas aí, eu acompanhei quando foi implantado Tamandaré, via não sei aonde, passa em Tamandaré e vai para Rio Branco ou Itaperuçu. O passageiro não acaba ficando muito mais tempo no ponto, como antes era Tamandaré, a Praça 19. Tamandaré, Curitiba, no caso, via Lamenha e, exemplo, Minérios também. Agora eles precisam ir lá em Rio Branco ou em Itaperuçu para daí voltar. Não. Assim, o ponto de encontro comum das linhas era o terminal Tamandaré. Sim. Então, assim, para que o intervalo não ficasse tão grande, você otimiza a frota e você faz uma linha... É como se ele chegasse no terminal e mudasse o itinerário e fosse para... Vem de Itaperuçu, muda o itinerário e vai para Tamandaré. Só que ele não mudou o itinerário, ele faz o mesmo atendimento. Então, assim, é uma otimização de frota, porque a complexidade está à distância. Nós estamos falando de Itaperuçu e Rio Branco do Sul. É uma linha integrada que custa 5,30, mas agora, nesse momento de operação delas conjuntas, ela está com 4,50. Então, assim, hoje elas estão juntas e quem acaba sendo beneficiado é o próprio usuário, que acaba pagando até menos o valor da tarifa. Tá, só para a gente fechar essa situação de São José dos Pinhais aqui, acredito que você já respondeu, mas só vou reforçar aqui a pergunta, para depois não dizerem que eu não fiz. Outra pergunta é ainda da linha Posto Paris saindo do Guadalupe. Sai um 19 horas, depois um 20h20, depois um 21 horas, daí somente 20h30. A gente tem um intervalo aqui de quase 2h30. Que horário que você falou? Olha, isso aqui é dia de semana. Sai um 19 horas, depois um 20h20, depois um 21 horas e depois somente 23h30. Vou verificar. 2h30 de intervalo. 2h30 de intervalo. Não, vamos verificar e dá para ajustar. Entendeu? Sim. Porque aqui ó, a gente tem um 19 horas, depois um 20h20. 1h20 já acaba sendo um intervalo um pouquinho longo. Sim. Depois a gente tem um de 40 minutos de intervalo, que é de 20h20 para 21 horas. Ou seja, o intervalo acaba sendo curto. Então, se houver um ajuste ali, pode, quem sabe, transferir o 21 horas um pouquinho mais tarde, para que não fique um espaço aí, tanto sem ônibus no terminal. A gente sabe que o terminal do Guadalupe é um terminal extremamente perigoso. A gente sabe que
que os redores ali do Terminal do Guadalupe é extremamente violento, assalto, um monte de coisas que vocês sabem tanto quanto eu. Então, em relação ao Posto Paris, vocês vão dar um... Eu quero que você passe todas depois, por favor. Claro, eu posso deixar essas folhas aqui com vocês sem problema nenhum. Então, a gente está conversando aqui com o presidente Gilson. O que aconteceu? O horário, só que estou preocupado que eu tenho uma agenda às 6. Tá. Estamos terminando, tá? E só mais algumas perguntas aqui, a gente já vai terminar. Vai ter uma próxima. Marcamos uma próxima, mais um bate-papo. Eu só quero te fazer mais uma pergunta aqui, extremamente rápida, extremamente objetiva. Todos nós sabemos que a lei da dupla função, ela é válida, que proíbe a dupla função, é válida somente em Curitiba. E a gente tem acompanhado aí que muitas regiões aí da região metropolitana, elas passaram a operar somente com o motorista, certo? Isso é uma determinação da Comec, isso já é, quem sabe, a implantação da bilhetagem eletrônica. Como que vai ficar essa situação? Isso é algo momentâneo por conta do momento que as empresas atravessam, a questão da pandemia, essa queda da receita brutal que todo mundo vive. Qualquer pessoa que der um Google hoje escrever empresas de ônibus, pandemia, vai saber o que está acontecendo, né? Todo mundo sabe da realidade. E as empresas adotaram uma medida provisória do governo federal que permite a suspensão de contratos, né? Então, nós inclusive temos todos os dados aqui enviados pelas empresas, cada uma do seu pessoal. Esses dados estão com nós, até porque nós precisamos prestar conta disso, né? Mas trata-se dessa questão, obviamente, da medida provisória para que a gente pudesse equalizar essa questão do custo com a receita. Mesmo assim, Rodrigo, a Comec vai estar, de alguma forma, subsidiando, porque o momento realmente requer um aporte por conta de tudo que aconteceu, né? Ou seja, a gente sabe que tem aí uma série de questões envolvendo o transporte coletivo, não só aqui, como no Brasil todo. A gente acabou de acompanhar o anúncio de Curitiba e o projeto de lei que tramitou na Câmara para poder manter o sistema, e não vai ser diferente no governo do Estado. Então a gente está em franca conversa com isso em relação ao governo. Hoje a gente teve uma reunião, inclusive, com o secretário de Desenvolvimento Urbano. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem mais uma reunião com o secretário de Saúde e o secretário de Desenvolvimento. E a gente também está falando com a Secretaria de Saúde para que a gente possa fazer um acompanhamento, né? E a gente sabe da responsabilidade, né? Mas em relação ao governo do Estado, nós temos uma ação muito definida para a questão da manutenção do emprego. Então, essa retirada dos cobradores aí, que o motorista passou a cobrar passagem, é uma situação momentânea. Futuramente ela pode voltar, o cobrador... Os contratos estão suspensos, né? Cada trabalhador deve ter sido informado pela sua empresa para essa questão de suspensão dos contratos. Nós recebemos, são 18 empresas, são dezenas e dezenas de documentos que nós estamos compilando cada um, até porque isso é base da nossa prestação de contas. Então, tá certo. Ficou algumas perguntas aqui para eu fazer, mas o Gilson, como ele acabou de me alertar aqui, ele tem uma agenda agora às 18 horas. Já aproveito e já estendo mais um convite para uma futura conversa. A gente vai alinhar alguma coisa. E você pode aproveitar e mandar a sua mensagem. Eu aproveito para finalizar aqui, já no encerramento. Gilson, um contato para que o passageiro da região metropolitana possa ter um canal meio que direto com a Comec. Ele pode ligar para onde? Ele procura quem? Ele liga para onde? Ele manda uma carta para onde, por exemplo? Hoje o telefone da nossa aqui do atendimento, 3320-6900. 3320-6900. E nos próximos dias a gente vai estar divulgando o número de mensagem para que ele possa também enviar mensagem, porque obviamente quando ele vai ligar nesse número, gasta crédito, consome seu banco de dados, e a gente quer dar uma opção, como eu falei anteriormente, mais rápida para o usuário. A gente vai estar divulgando nos próximos dias e vamos repassar para que você possa fazer essa divulgação também nos seus meios de contato. Perfeito. Gente, então a gente conversou aqui com o presidente Gilson Santos, ele é presidente da Comec. Eu quero aproveitar aqui, publicamente falando com vocês aqui, te pedir desculpa por aquelas vezes, a minha maneira, às vezes, agressiva de abordar alguns assuntos. Mas agora a gente, esclarecendo aqui, a gente mostra para aquelas pessoas que estão nos acompanhando também que a Comec ela não está parada, como eu muitas vezes disse. Então aqui eu quero me retratar com você publicamente e a gente vai continuar cobrando. Eu vou continuar cobrando da mesma forma. Obviamente que agora a gente já tem um canal mais
de diálogo, onde a gente vai conseguir conversar, como as pessoas que sempre me acompanham, elas sabem que sempre eu estou respondendo, e qualquer pergunta que vocês tenham em relação à região metropolitana, vocês têm em todos os meus canais, você pode me mandar que eu passo diretamente para o Gilson, e assim a gente vai tentando fazer um diálogo com a presidência da Comec e também os passageiros da região metropolitana. Então, Gilson, fica aqui o meu agradecimento pela sua atenção, pelo seu tempo que você disponibilizou aí para conversar com a gente. Agradeço também o William, que nos esclareceu algumas coisas, e prometemos voltar aí com mais uma live Verdades do Transporte falando da região metropolitana. Então, gente, fiquem todos com Deus, um forte abraço, se quiser se despedir do pessoal. Eu quero aproveitar para agradecer e dizer que ao mesmo tempo que a gente pode estar prestando esclarecimento aqui, né, entendendo as cobranças, obviamente, mais uma oportunidade também que um dia a gente possa marcar para que a gente possa mostrar também tudo que a gente vem fazendo nesses últimos meses, né, enquanto região metropolitana, enquanto Comec, enquanto gestora do transporte coletivo, para que as pessoas tenham realmente esse entendimento de como é o dia a dia aqui, de como que a gente faz as tratativas e do que foi possível avançar. Obviamente a gente sabe, não é fácil. Para finalizar aqui, o William, que prontamente também nos atendeu para esclarecer, ele é o homem dos números, ele fala os números ali, às vezes a gente acaba não entendendo muito bem, mas ele falou de uma maneira muito simples, onde a gente consegue entender. Então o William está com a palavra aí para se despedir das pessoas aí. Não, Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade. Quando a gente começa a falar de transporte coletivo, ele não para mais. Uma conversa longa. E é muito bom. E assim, eu peço que toda vez que tiver as demandas, envie para nós, a gente vai se esforçar ao máximo para estudar muito rápido e responder, para poder fazer frente à necessidade do usuário, que é o motivo de a gente estar aqui. Sim. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Voltaremos em breve com mais uma live Verdades do Transporte. Compartilhe para que a gente possa ir esclarecendo todas as dúvidas da população. Grande abraço, beijo na família. Até uma próxima.